Começa agora o nosso último episódio da série de bate-papos da CIPAT do Grupo Estrela, que reúne as empresas Moinho Estrela, Panfácil e Mesa Sul. Saúde e bem-estar é o foco da nossa conversa com o médico do trabalho, Dr. Ricardo Moreira Martins, e o educador físico Deison Michael Couto Pimentel, no episódio Caixinha de Perguntas. E o Caixinha de Perguntas é justamente isso, literalmente isso, uma caixinha, várias perguntas para surpreender nossos convidados. Estão preparados para a nossa caixinha hoje? Bora lá. Vamos lá. Mas antes da gente começar aqui, seguir o roteiro, deixa eu sair um pouquinho. Eu queria saber do senhor, médico do trabalho. Qual é o papel do médico do trabalho exatamente em uma empresa? O papel do médico do trabalho, ele é crítico. Por que crítico? Porque o médico do trabalho, ele termina sendo o fiscal do Ministério do Trabalho dentro da empresa, não é? Pago pela empresa. Nossa, que delicado, né? Então, assim, nós temos que, como médico de trabalho, não é, primar pela saúde do trabalhador. Tá? Então, nosso papel realmente é ficar monitorando, não é, a saúde dos trabalhadores, não é, e acolhendo quando ocorrer algum agravo. E junto com a equipe, o staff de saúde e segurança, né, a engenharia de segurança, né, implementar as ações corretivas ou preventivas, não é, no sentido de mitigar dano ao trabalhador. Um trabalho importante, mas deve ser difícil em vários aspectos, né? Mas o senhor disse que é médico do trabalho do grupo há 17, 18 anos? Vou para 18 anos. Então, bastante tempo. Eu sou um terceirizado, né, sou um prestador, mas me sinto da família Moinho. Já faz parte. Deison, e tu qual é a relação com o Grupo Estrela diretamente? É também um terceirizado que presta? Sim, também um terceirizado. Nós entramos com a prestação de serviços, principalmente com a CIPATS, né, participação nas CIPATS, ginástica laboral. Então, é aquele momento de pausa que o funcionário tem, digamos assim, para chamar a atenção dele para alguns assuntos importantes e principalmente também está diretamente ligado com a saúde dele, porque a gente, na rotina do dia a dia, a gente não costuma olhar para nós, né? Então, é uma pausa realmente para alertar ele algumas coisas que, de repente, é do cotidiano, mas que ele não presta atenção, porque ele já está acostumado a fazer aquilo, e também para chamar uma atenção, principalmente a saúde dele, principalmente física, e alguns cuidados importantes. Vamos lá para a primeira pergunta para vocês. A gente conversou aqui antes, fiquem à vontade para responder e complementar, a gente está aqui numa conversa. Eu gosto muito dessa pergunta aqui, porque é algo que eu descobri, especialmente um tópico não faz muito tempo. Alimentação, atividade física e vida social. Especialistas apontam estes como itens fundamentais para um envelhecimento mais saudável. Concordam com isso? Eu disse aqui a questão da vida social, que para mim é algo que eu fiquei sabendo mais recentemente, da importância que isso tem. Então, assim, quero que vocês falem um pouquinho. Doutor Ricardo, vamos começar com o senhor. O que o senhor acha disso? As pesquisas mais recentes, né, na última década, têm focado muito na questão da felicidade. Não é? Então, estudos de povos, nível de felicidade de povos, mostram que povos mais felizes têm longevidade. Não é? E essa felicidade, então, investigada cientificamente, foi indicado, né, que o aspecto social da inter-relação entre as pessoas e a convivência entre as pessoas é o que mais impacta na questão da felicidade. Tá? Então, a atividade social, a atividade de ajuda aos outros, não é? Tem um efeito muito benéfico, não é, na longevidade das pessoas. As pessoas que se isolam evoluem para doenças crônico-degenerativas, principalmente o câncer. Tá? Então, este é um aspecto muito importante. Então, quanto mais atividade social, mais longevidade, mais produtividade. E eu acho muito importante a gente falar isso, porque não é balela, assim. Bota aí no Google, vão aparecer sites sérios e pesquisas seríssimas que corroboram isso, né? Que mostram o quanto pessoas isoladas adoecem e o quanto uma vida social te deixa mais feliz e uma vida mais plena, né? Um envelhecimento mais saudável. É a vida com significado, não é?
Você tem que ser importante para os outros, para se sentir importante para si próprio. Ou se sentir amado, né? Que é uma grande questão do ser humano, né? É a questão da autoestima, né? Sem autoestima, o ser humano não evolui. É verdade, isso é engraçado, a gente em casa falando das crianças, né? E às vezes as crianças, elas saem com cada uma. E esses dias a gente conversando isso mesmo, que às vezes... deixa, sabe? Porque antigamente tinha aquela coisa assim, para de se olhar no espelho, ou ficava segurando isso. Deixa. Assim, é mais fácil a gente segurar em algum momento, mas é tão melhor um adulto com autoestima em dia. Isso faz tão bem para tanto aspecto da vida, né? O que tu acha disso, Deisman? A gente vem de uma criação, digamos assim, em que nós tínhamos um cronograma a seguir. Então, obviamente que os nossos pais, eles vêm trazendo isso, os nossos avós, enfim, de que nós precisamos crescer muito cedo, iniciar o trabalho, porque é o trabalho que edifica, e posterior ao trabalho tem que construir a família, então é rotina, trabalho, casa, família. Isso é um ciclo que não se encerrou em momento nenhum. Hoje a gente tem um grande debate vindo à tona aí, que é a nossa escala 6x1. É um assunto extremamente polêmico, mas que a gente tem que olhar com outros olhos para isso, porque que sociedade a gente está desenvolvendo? Nós estamos crescendo e criando os nossos da mesma maneira que a gente foi criado. De que a gente precisa trabalhar, estudar, ir para casa, cuidar da família, voltar no outro dia, trabalhar. Então, que momento que a gente está cuidando da gente, que a gente está evoluindo, que a gente está transformando essa sociedade. Que momento que a gente senta para conversar, para ter um debate. Então, hoje em dia, tu senta para uma janta, para um almoço, a primeira coisa é o celular. Então, a gente perdeu um pouquinho desse vínculo, desse olho no olho, desse contato, de ouvir outras opiniões. A gente está vindo para uma sociedade muito mais rebelde e revoltada no sentido de não ouvir o próximo, não respeitar a opinião do próximo. É muito eu, um egocentrismo muito grande. E a única maneira da gente quebrar essas barreiras é começar a mostrar tantas outras coisas que a gente tem, como principalmente o nosso momento, o nosso lazer. Né? O que tu gosta? O que tu precisa para te sentir bem? E aí tu compara, né? Quantas horas semanais tu trabalha, quantas horas semanais tu estuda e quantas horas semanais tu tem um lazer. Quantas horas semanais tu cuida do teu corpo, da tua mente? Qual foi a última vez que tu ouviu a música que tu mais gosta? Mas tu sabe, Deison, que eu acho que, complementando o que tu fala, que muito mais do que essa coisa de quantas horas tu tem, é o que tu faz com as horas que tu tem. Porque, às vezes, se tem muito tempo, e não é incomum a gente ver isso, o que a pessoa faz com aquele tempo? Não é um tempo pensado no que faz bem, no que poderia fazer bem, ou no envelhecimento, é muito no aqui, no agora. Então, eu realmente acho, que isso que tu falou, acho que a gente nem entra nessa coisa da escala, porque ela é extremamente polêmica, mas mais do que o tempo, é o que tu faz com o tempo que tu tem. Eu acho que essa é a grande pergunta. A gente costuma dizer muito que a gente está sempre sem tempo, né? Uhum. E, na verdade, ele é mal administrado. Nós estamos usando ele de uma maneira muito incorreta. Quantas horas tu precisa dormir? Quantas horas tu realmente está dormindo? E aí são todas essas questões. E aí a gente vai para uma cadeia que não é só quantas horas tu precisa dormir. Aí tu precisa dormir que seja, né? Eu acho que sabe me dizer melhor que eu. Tem pessoas que precisam mais e outras menos. Eu preciso muito. Mas o tempo, o que tu tá fazendo antes de tu dormir? Tu tá te alimentando corretamente para que tu durma melhor? Então, é uma série de coisas, eu acho que às vezes a gente não toma pra gente essa responsabilidade, né? Isso é muito importante. E às vezes uma auto-identificação, né? O que eu preciso fazer, por exemplo, quando eu acordo para que eu me sinta melhor, para que o meu dia seja bom? Eu preciso, de repente, me alongar, eu preciso ouvir uma música, eu preciso ficar em silêncio 5 minutos. Então, é essa autoavaliação, muitas vezes, que a gente não tem mais esse tempo, né? A gente não cria esse tempo. A gente levanta já na correria, pensando em tudo que tem que fazer e tu não te olhou. O autoconhecimento é tudo, né? Esses dias, eu não sei se vocês concordam com isso, mas uma médica me falou isso e eu achei bem interessante, que é uma bobagem, que às vezes a gente não se dá conta, que quando tu acorda, abre as cortinas, deixa a luz entrar pro teu... É simples, mas a gente não... Por exemplo, teu corpo precisa entender que é dia. Então, não fica todo enclausurado, com a luz apagada, com a coberta meio que em cima, porque até o teu corpo entender que é dia. O que o senhor concorda? É isso mesmo? Em biologia existe o biorritmo, né? O ciclo circadiano, né? Que é toda a movimentação, né, da adrenalina no organismo, dos hormônios, não é? No ciclo dia-noite. Então, realmente, existem pessoas que são notívagas, né, que têm um ciclo diferente da grande maioria. Mas a grande maioria das pessoas realmente funciona com ciclo circadiano. Então, realmente, o que tu falou, não é? A luz é importante para iniciar o dia. É o cortisol, né? Que tem... E assim como à noite, a escuridão e o silêncio são importantes, não é?
Na clínica, eu sou cardiologista há 40 anos, não é? Então, a grande maioria dos pacientes que vão ao consultório são hipertensos, não é? Ou seja, pessoas que estão com adrenalina sempre a milhão, não é? Então, aí quando começa a conversa, eu digo, olha, tem que mudar o teu modelo mental, não é? Então, assim, tem que ter a hora do dia que é tua, né? Nem que seja trancado no banheiro fazendo palavras cruzadas. Pois né? então, né? Tem que ter o dia da semana que deixa as crianças na avó e pega a esposa, vai ao cinema, vai a um baile, né? Ou sai, vai tomar uma champanhe com os amigos, jogar uma carta com os amigos, não é? Ou sai sozinho para caminhar. Então, tem que ter a hora do dia que é tua, para tua reflexão, né? O dia da semana que faz alguma coisa fora do comum, fora da rotina, né? Eu digo para os pacientes, né, não me vendam férias, né? O ideal seriam 3 férias de 10 dias ou 2 de 15. Que às vezes é tentador, né? É difícil. Hoje em dia, com a flexibilização, a gente tem visto muitas empresas flexibilizando, né, dando 2 períodos de 15 dias ou 2 ou 3 de 10. Isso é extremamente benéfico, não é? Porque às vezes 30 dias de férias entedia, né? Também, né? A pessoa sente falta do trabalho. Então, tem que mudar o modelo mental, né? Isso realmente tem essa questão cultural, histórica, né? E que quebrar esse paradigma realmente é difícil, né? É lento e gradual. Tem que mudar toda uma cultura, né? Cultural, né? E de novo, a gente volta para autoconhecimento, né? Que aí tudo que a gente falou chega nesse autoconhecimento. Sim. Vamos ver aqui o que a gente tem. Quais os principais riscos à saúde associados à obesidade no contexto de atividades laborais, considerando fatores como limitações ergonômicas, aumento da incidência de lesões ocupacionais e o impacto sobre a produtividade e absenteísmo? É uma pergunta grande. Perguntão. Né? Obesidade, né, é um problema nacional, não sei se eu posso dizer mundial, porque eu acho que não é, né, o mundo, mas no Brasil é um problema, né? Bom, do ponto de vista pragmático para a empresa, realmente a questão ergonômica é crucial, né? Principalmente em empresas que têm áreas de risco, trabalho em altura, espaço confinado. Então, realmente, pessoas com IMC acima de 30, não é? Índice de massa corporal, né? Índice de massa corporal acima de 30, não é? A gente já tem que ter um olhar, né, diferente, um olhar mais preventivo, né? Até os próprios equipamentos têm limitações, né? Equipamentos de segurança. Então, essa é a primeira questão, assim, a obesidade nas empresas tem que ver o contexto do trabalhador, qual é a profissiografia dele, não é? E que riscos ele está exposto. Mas quando um trabalhador, ele tá numa entrevista de emprego, Sim. Não se tem ideia desse IMC dele, né? Isso não existe hoje, a gente não sabe o IMC de um candidato, né? Ou quando tu vai empregar alguém. Assim, algumas empresas fazem um questionário prévio, não é? O indivíduo preenche um questionário prévio, colocando ali as suas informações de histórico de saúde e, em geral, vem a informação nesse formulário do peso e altura. Entendi. E aí, então, assim, quem está fazendo a seleção e que vai analisar para que área que o trabalhador vai, tem que estar atento a isso. A área de RH de psicologia tem que estar atento a isso, não é? Porque a gente tem que tentar adaptar o trabalho ao homem, não é? Mas nós não podemos colocar o homem em risco, não é? Em situações que realmente, assim, a engenharia não tem como resolver. Sim. Por algum tempo, a gente chegou até a ver a obesidade como uma questão de preconceito, né? Que se tinha na sociedade, que isso era um estilo de vida e que tem pessoas que são mais propensas, né, a terem uma questão de sobrepeso, enfim. Mas, como o doutor disse, isso é uma questão que já passou disso. Hoje nós temos que olhar com um olhar clínico, um olhar de que isso é um risco realmente para o trabalhador e isso já vai além do trabalho. A empresa também tem que entender que isso já é um risco pessoal e cabe a todos nós, no momento que tem contato com esses funcionários, no caso, trazer esse alerta. Porque daqui a pouco é algo que tu não está percebendo. Então, a que ponto, né, esse funcionário tá, essa pessoa tá, que ela não consegue perceber algumas coisas? Ou, de repente, será que ele não precisa de ajuda para perceber isso? E Sim. A gente precisa trazer isso à tona. E aí, como o doutor disse, às vezes, com peso e altura já tem ideia de que tem alguma coisa errada.
Claro, consegue ter essa noção. Um médico me comentou esses dias e eu fiquei pensando sobre isso. Ele disse assim, tu já viu um hipertenso velho? Já. Já viu uma pessoa com câncer velha? Já. Tu já viu uma pessoa com Alzheimer velho? Já. Quantos gordos velhos, e gordo é uma palavra forte, gente, estou usando aqui sem, quantos gordos velhos? Tu vai ver alguns, porque sempre tem exceção. Mas a obesidade traz doenças muito sérias. Então, é muito difícil. A pessoa enfrenta muitos problemas. Isso não é uma questão estética, né? Eu acho que isso é muito importante, não é estético. É saúde difícil, e eu não sei se há, porque eu não tenho esse conhecimento, um obeso com os exames em dia, que estão bons, que tu pode dizer 10 para ti, os exames estão ótimos, é só uma questão estética. Eu acho que não tem. Então, é um assunto sério que tem que ser encarado, e eu acho que as empresas hoje estão muito mais atentas. Eu acho que o Grupo Estrela é um caso em que hoje tu tem nutricionistas por trás de refeitórios que tu não tinha antigamente, né? Sim. Isso é muito bom, porque tu, de fato, podendo fazer algo prático pelo teu funcionário, né? Nós temos, assim, duas preocupações na área médica, né? Nesse contemporâneo hoje, que é a saúde mental e a obesidade, não é? Então, assim, no Brasil, existe um sistema Vigitel, que é um inquérito por telefone das populações. Então, já há mais de 10 anos, o Ministério da Saúde faz isso, né? E consegue números bem interessantes, né? Há 10 anos atrás, 15% da população brasileira era obesa. Agora, chega a 16 ou 17, a 22, 23%. Né? Então, em mais de 10 anos, aumentou 6% da população. São milhões de pessoas. Né? Então, assim, o Ministério trabalha nisso, né? Vem com campanhas, né? E é bem interessante explorar o site do Ministério da Saúde, que tem muita informação. O Brasil é um dos poucos países no mundo que nos últimos 30 anos investiu muito em informação em saúde, tecnologia de informação em saúde, e é impressionante, a gente fica bem surpreso quando olha o site do Ministério da Saúde e todos esses indicadores que são muito interessantes, não é? E ali o Ministério já, então, mostra, não é, as políticas, não é, que vem tentando fazer no sentido de mitigar, não é, todas esses números ruins, não é, tentar trabalhar na população, e também já vem trabalhando na indústria em relação à diminuição de sal nos alimentos industrializados, né? Diminuição de carboidrato, né? Diminuição de gorduras saturadas, insaturadas. Então, no sentido disso, também já vem com uma legislação, né? No sentido de ajudar, né, a mudança dessa questão toda. Não Sim, a legislação ajuda muito hoje em dia, né? Porque a gente tem, chega a ser até meio, tu vai pegar sei lá, de um tempo para o outro, assim, quando eu vi, tava pegando bolachinha recheada que tava escrito assim, rico em gordura saturada, algo assim que tu chega, né, tu chega a pensar, gente, será que é o mesmo produto? Sim, é que antes a gente não tinha isso, né? Há muitos anos, assim, eu sou cardiologista há 40 anos, então, assim, como é que eu vou sensibilizar os pacientes, não é? E mostrar para eles que o estilo de vida é o principal responsável pelo controle das doenças como hipertensão, diabetes. E aí me veio à mente, assim, uma informação, porque quando eu era estudante existia o projeto Rondon, ou seja, o governo mandava estudantes, né, de odonto, medicina, enfermagem lá para o meio da Amazônia, num avião da FAB, não é, para fazer levantamento de saúde das populações indígenas. Então já se sabe há 40 anos que aquele índio que está lá no meio da floresta e que vive da floresta, tu não encontra índio obeso hipertenso. Então eu uso isso muito no consultório. Olha, índio, se tu fosse índio, talvez tu não tivesse pressão alta nunca, não fosse obeso nunca, não é? Assim como eu uso exemplo, nos Estados Unidos, nos últimos 20 anos, eles estão com um sério problema de saúde pública, que são adolescentes com hipertensão e obesidade. Então eu digo, olhem aqueles filmes de rock and roll dos anos 60, aqueles filmes antigos em preto e branco, até assim que gurizada feiosa, não é? Tudo magro, dançando rock and roll, os guris magros, as gurias magras, dançando rock and roll. Era
uma civilização naquele momento, assim, do interior dos Estados Unidos. Coca-Cola estava começando, McDonald's não existia, não é? E a vida era uma vida simples do interior, com comida do interior, comida natural, não industrializada, né? E eles tinham muita atividade, uma delas era o próprio rock and roll, que queimava muita energia. Então você olha um filme dos Estados Unidos, de adolescentes dos anos 60, e olha um filme de adolescentes hoje. O que salta aos olhos da gente? Hoje, os adolescentes que você vai enxergar são, nos Estados Unidos, são obesos, se arrastando, não dançam nada, não praticam esporte, tomando Coca-Cola, que tem alto teor de cafeína, tomando energéticos com alto teor de cafeína. Em frente a uma tela. Em frente a uma tela, sedentários, se arrastando e comendo comida com alto teor calórico e com alto teor de sal. Então, foi isso que aconteceu. Então, eu sempre uso com meus pacientes a questão do índio e do adolescente americano, para cair a ficha, não é? Para o paciente... que o exemplo assusta, né? Quando a gente consegue visualizar. Aí, a minha final da conversa, olha, se fosse índio, talvez a tua pressão não tivesse subido nunca. E se tu fosse um americano, talvez tu já tivesse tido hipertensão aos 15 anos de idade. Aí cai a ficha da grande maioria. Eu nunca pensei nisso. Então... E eu acho isso, o exemplo sempre ajuda. Porque a gente, às vezes, fica só nas ideias que tu traz, aí a gente se assusta e o sustinho, às vezes, ele é bom, né? Quais os primeiros passos para conseguir manter uma rotina de bem-estar? Daí isso me diz, assim, tu trabalha diretamente com isso todos os dias, né? Tentando levar o bem-estar e incentivar uma rotina de bem-estar. Hoje a gente tem uma grande dificuldade na sociedade de perceber como é que se começa uma atividade física. Porque a gente, infelizmente, está muito ligado, principalmente à rede social, é o que nos move hoje. Então, a gente pega uma tela e vai para uma rede social e vê alguém pronto. E aí eu olho e penso, nossa, que lindo, né? Tá maravilhoso. Só que eu entendo que aquilo é um processo, que eu preciso iniciar de alguma forma e manter essa constância para que eu chegue naquele resultado. Então, a gente está vivendo uma sociedade que é muito imediatista. Ela quer começar hoje, amanhã está com resultado. Já quer postar a foto, amanhã é pronto. E não entende que eu preciso minimamente começar. Hoje, sentado aqui sem fazer nenhuma atividade, eu estou no zero. Se eu começar amanhã a caminhar 10 minutos por dia, é só o que eu consigo. Comece caminhando 10 minutos por dia. Tu já está fazendo alguma coisa. E aí a gente encontra muitas vezes aquela pessoa que diz, mas no meu serviço, durante o dia, eu subo e desço 10 lanches de escada. E aí eu pergunto, subir e descer 10 lanches de escada ao longo do dia, tu está pensando no quê? Na folha que tu tem que entregar, no trabalho que você tem que fazer? Ou seja, tu não está vivendo aquele momento. Mas não adianta daí? Não resolve. Sério? Porque eu não estou pensando na atividade física. Eu não estou liberando hormônios que a atividade física libera no momento de bem-estar e de relaxamento. Endorfina, sim, não vem? Não, porque aí tu tem a oposição da adrenalina. Justamente eu estou tenso com outras coisas e pensando em outras coisas, resolvendo outras coisas, e nada mais é do que músculos subindo uma escada e descendo. Fazendo o que precisa ser feito. No relaxamento tem, né, a endorfina e a serotonina, né? E realmente aí tu consegue um relaxamento dos vasos, um relaxamento da musculatura, não é? Por isso que a gente orienta para iniciar, escolha algo que tu goste de fazer. Que seja uma caminhada, que seja uma corrida. A primeira regra para uma atividade física é gostar do que tu vai fazer. Por isso tem gente que nunca pisou numa academia e tem uma saúde em dia. Mas então eu vou te fazer uma pergunta. Gosta do que tu vai fazer? Isso é um dilema das mulheres que vão ficando mais velhas. Porque a gente escuta o seguinte, que as pessoas têm que, depois de uma certa idade, não só mulheres, estou brincando, homens também, eu escuto isso, que tem que fazer musculação. Que é importante, que tem reforços, enfim, que precisa, porque o nosso corpo precisa disso e daquilo. É verdade? Precisa fazer musculação depois de uma certa idade? Pois é. Existe um conceito em fisiologia que é o exercício isométrico e o exercício isotônico. Então, no meu consultório, eu falo, não, mas doutor, eu estou na academia e tal, e o cara é hipertenso e está com a pressão lá em cima. Pois é, na academia, em primeiro lugar, tu tem meta, tu tem tempo e carga. Ou seja, o exercício é isotônico. É uma alta carga em pouco tempo. E ainda com uma meta na cabeça, né? Ou com o personal ali dizendo, e tal, o tempo e tal, tu tem que ir a carga tal. Este é o exercício deletério para quem tem doença cardiovascular. É sob estresse.
Então, o exercício ideal para qualquer ser humano é o exercício isométrico, baixa carga por tempo prolongado. E aí eu digo para o paciente bem assim, caminhar, andar de bike, natação, hidroginástica, o pilates. Eu digo na velocidade que eu falei. Este é o exercício bom para o sistema cardiovascular e para o cérebro. E para fortalecer, assim, fortalecer no sentido não estético. Fortalecer para quê? Não, sei lá, para eu não cair, não ser um senhorzinho, uma senhorinha que vai Pois cair é. e me quebrar, Pois sabe? é. Eu vou jogar um vôlei e vou me quebrar assim, na praia. Eu posso ser trucidado pelos ortopedistas. As academias enriquecem os ortopedistas. Eu trabalho o meu consultório é numa clínica que também tem clínicos de ortopedia, né? E onde é que ele botou a clínica? Na frente de uma academia. Uma fisioterapeuta me falou então, isso. Então, assim, não há tendão que resista a exercício isotônico diariamente ou 4 vezes por semana de exercício de alto impacto. Não há tendão que resista. Ainda 7 a 10% da população tem uma coisa que a gente chama síndrome do colágeno frouxo. Aquelas pessoas têm as juntas mais soltas, né, mais de extensibilidade. Esse colágeno é um colágeno tipo 2 alterado e que é muito frágil. E esse colágeno rompe facilmente num exercício extenuante. Então, assim, cuidado com esse conceito. Bom, vai para a academia, então, eu acho que se quer pegar músculo é por questão estética. Por questão de saúde, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Para contribuir, por que os nossos atletas, por exemplo, duram pouco tempo? Porque eles estão numa alta performance, num alto rendimento, e eles precisam entregar, por exemplo, aquele alto rendimento numa Olimpíada. A cada 4 anos. Então, eles vão se preparar para entregar tudo naquele momento. Aquele salto que a nossa Rebeca faz, ela treina por 4 anos para que ela entregue aquele salto naquele momento. É um alto rendimento. E ela vai fazer isso por 4, 5 vezes, 4, 5 Olimpíadas, 4, 5 edições, e encerrou para ela. Porque ela tem um desgaste muito grande. Isso é para um rendimento. Agora, a gente está falando de uma manutenção, que eu preciso ter uma vida inteira. Ou seja, eu preciso ter uma constância. Isso é uma continuidade de uma forma moderada. Ou seja, eu não quero ser um atleta de alto rendimento. Eu quero apenas ter uma saúde em dia. Isso. Então, aquela caminhada me serve. Mas eu preciso da academia. Eu posso ir para a academia. Mas eu não preciso estar toda semana tentando evoluir a minha carga, evoluir meu peso para aumentar o tamanho dos meus músculos. Porque se eu preciso apenas fortalecer, é uma coisa. Se eu quero hipertrofia, se eu quero aumentar, aí eu estou entrando na área da estética, querendo evoluir outras questões. E, por exemplo, a academia ela não vai segurar toda a minha flacidez. Porque eu estou trabalhando músculo, eu não estou trabalhando pele. E todo aquele excesso de pele que sobra, que vai acontecendo? Como é que eu resolvo? Não é a academia que vai tirar isso da gente. E aí entra muito também o papel do nosso físio, porque eu preciso ter ele aliado ao educador físico para poder fazer essa recuperação. Porque imagina eu ir para a academia treinar todo dia. Que momento que o meu músculo tem esse descanso, esse intervalo para recuperar. Então, todas essas questões têm que ser observadas também. E tendão é tecido conjuntivo, ele não é vascularizado. Então, o músculo se desenvolve, o tendão fica o mesmo. Sobrecarregado e não aguenta. Né? E deve envelhecer também, como tudo na gente. Também, né? Envelhece também. E é importante também, então, saber que esse exercício isotônico, que eu digo, olha, nem precisa ser todo dia, 3, 4 vezes por semana, porque tem gente que termina enjoando até disso, não é? Se fizer todo dia, não tolera. Ou não tem tempo, né? Não tem tempo. Então, assim, o efeito é extremamente benéfico. O exercício isométrico, baixa carga por tempo prolongado. Ele chega, a grande maioria dos pacientes hipertensos, por exemplo, chega a cair de 3 a 5 milímetros, até 7 milímetros, a pressão máxima e a mínima. Quanto remédio eu teria que dar para o paciente baixar 5 milímetros? Mantendo um exercício frequente e regular. Com o quê? Exercício que gera endorfina. Não é? Felicidade. Prazer. Não exercício que está sob adrenalina. Gente, vamos passar muito rápido aqui. Vamos para uma última pergunta. Vamos ver qual que a gente faz aqui. Tem tempo para mais uma pergunta? Vamos lá. A gente foi para obesidade de novo. Mas eu acho que a gente, de certa forma, já respondeu, mas pode ser mais enfático. De que maneira a obesidade contribui para o desenvolvimento de doenças cardíacas, considerando fatores como hipertensão, dislipidemia, resistência à insulina e inflamação sistêmica crônica?
Obesidade traz uma série de consequências, né? Sim. O que tu está falando aí? Tu está falando uma síndrome que a gente chama de síndrome metabólica, não é? Então, realmente, a pessoa tem uma resistência à atividade da insulina e começa a ter depósito de gordura em todo o organismo, não é? E isso começa a dar sobrecarga em todo o organismo, né? E o sistema cardiovascular começa a trabalhar sob carga, sob estresse. Então, inevitavelmente, né? Alguns pacientes que têm genética de hipertensão, né? Mas são magros, provavelmente vão ter hipertensão depois dos 30, 40 anos de idade. Agora, se é uma família de obesos, ou a pessoa tem uma dieta inadequada dentro daquela família, alguns são magros, mas aquela pessoa engorda já na adolescência, aumenta o peso já na adolescência, ele começa a ter pressão alta aos 15, 17 anos de idade. Não é? E como é que a gente prova isso para o paciente? As pessoas que são obesas mórbidas ou severas e fazem cirurgia bariátrica. Essas pessoas, invariavelmente, já estarão com diabetes e hipertensão, tomando 5, 10, 12 comprimidos por dia para diabetes e hipertensão. Faz a cirurgia bariátrica, emagrece 40 a 60 quilos, alguns. Mas se emagrecer 30 a 40 quilos, dali um ano e meio, emagreceu isso, e você pergunta para o paciente, e aí, quantos comprimidos para diabetes, para hipertensão eu estou tomando? A grande maioria, a resposta do doutor, não tomo mais nenhum comprimido. Tô vendo. Então está aí a prova de que a obesidade acelera o processo de instalação das doenças cardiovasculares, né, degenerativas. Eu acho que é um problema a ser falado, acho que repetidas vezes, né? Para que as pessoas tenham essa conscientização. Uma pena que já está terminando, dava para a gente falar muito mais tempo, né? Sobre esse assunto que ele é tão rico e tão importante. Obrigada pela presença de vocês. Acho que o resumo aqui desse episódio é que o autoconhecimento, a gente se olhar e cuidar da gente é muito importante para o envelhecimento saudável, né? Autoestima é a palavra. A autoestima é fundamental também. Acho que a gente precisa desacelerar um pouco, quebrar alguns paradigmas e começar a se olhar com outros olhos. Entender que tem formas de resolver e que elas estão aí, né, à nossa disposição e que a gente precisa se cuidar. Não tem outro caminho para uma vida longa, digamos assim. E a vida é tão boa, né? Vamos se cuidar. Obrigada, encerramos aqui nosso último episódio da CIPAT, do Grupo Estrela. Espero que vocês tenham gostado.